uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esse momento com você. Eu sei que curte, que acompanha o programa, mas mais do que acompanhar, né, de ser um mero telespectador, é aquele tipo de audiência que interage, que participa, que manda as suas observações, a sua visão, o seu pensamento, responde às nossas perguntas. Vejam Só, tem muita interação nas redes sociais, inclusive eu também recebo muita participação dos nossos telespectadores na minha rede social. Inclusive vou colocar aqui para você, lá o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, manda sua mensagem. Quero deixar aqui registrado todo o meu carinho a todo mundo que passa por lá. Muito obrigado. E tudo isso só demonstra a força do Vejam Só e mais do que força de audiência, não é tanto essa medição que eu quero fazer, mas o comprometimento que o programa gera com a sua audiência. Porque o nosso objetivo aqui não é só levar uma resposta para você, mas é que a partir da provocação que nós levantamos aqui, dos questionamentos, é despertar em você o interesse pela leitura das Escrituras Sagradas, pela leitura da teologia, por buscar esse conhecimento, por conseguir responder essas perguntas. A gente quer realmente que o povo de Deus se interesse, busque conhecimento e se aprofunde nesse conhecimento. A nossa certeza aqui é que, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras vão falar ao coração da nossa audiência, o Espírito Santo vai iluminar no estudo da teologia e realmente essa capacitação vai acontecer. Por isso, fique muito à vontade. Mais uma edição que nós iniciamos aqui, sempre preparada com muita dedicação para você que nos acompanha, tá certo? Vou apresentar os convidados da noite e na sequência vou colocar o tema que nós vamos conversar. Um tema muito legal, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Vejam Só, tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Aleph, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui essa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, a todo o programa Vejam Só, produção de excelência, que os céus continuem abençoando abundantemente. Amém. Creio que essa noite vai ser de edificação uma vez mais. Sem dúvida, vai ser bênção, fica ligadinho que você vai aprender bastante. Pastor Aleph, para a gente começar, é padrão aqui no programa, vou pedir as informações da igreja para passar para o nosso telespectador, por favor. Congregamos a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na rua Dr. Fon, número 140, no bairro do Belenzinho. O nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, e presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O pessoal do Belém é parceiro aqui do Vejam Só, do Ministério Belém. Deixo aqui registrado meu agradecimento e abraço, inclusive, pastor Jeremias. Pastor Jeremias. Passou o nome do irmão aqui pra gente, Exatamente. Um amigo nosso também. Quero mandar um abraço também ao nobre pastor Jeremias, que é um dos diretores do ministério. Sim. E quero dizer também, conforme ele sempre diz, quando alguma coisa é boa, Vejam Só, tá bombando. É isso aí. Inclusive, estamos com saudade do pastor Jeremias aqui no programa. Faz tempo que ele não aparece aqui também. A agenda é pouco concorrida, a agenda do homem. Meu Deus do céu, pouco demais. Concorrida. Um abraço que é todo mundo do Belém também. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, uma Seja honra. muito bem-vindo. Muito obrigado. O programa está sempre à disposição, não só do irmão, mas dos irmãos do ministério também, para a gente poder caminhar juntos aí, né? Vou até dar um spoiler aqui, já que nós vamos falar de unidade hoje, né? Pra gente unir forças na nossa caminhada. Mas, bom, daqui a pouquinho vem o tema aí. Deixa eu apresentar o nosso outro convidado. É com muita alegria que o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o pastor Paulo Roberto Soria. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Batista no Alto da Moca. Pastor Paulo Roberto, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite daqui essa noite. Seja muito bem-vindo. Agradeço, eu que sou grato pela oportunidade. E é um prazer muito grande conhecer você pessoalmente, conhecer o pastor Aleph. Então, fica aí o meu boa noite a você, o pastor Aleph, e aos nossos espectadores. Que Deus esteja abençoando esta noite, abençoando esse tema. Sim. E que nós possamos nos elucidar. Sem dúvida, buscar orientação aí nas Escrituras Sagradas também. Pastor Paulo, fica o nosso agradecimento também pelo carinho do irmão em aceitar o nosso convite. E é padrão aqui no programa a gente começar com as informações da igreja. Vou pedir o mesmo por irmão também, por favor. Perfeitamente. Então, eu sou pastor da Igreja Evangélica Batista no Alto da Moca, na capital, São Paulo.
E já há alguns anos, já faz algum tempo que estou nesta igreja, 31 anos. Há pouco Há pouco tempo. Pouquinho. A igreja que está já há alguns anos ali na Moca. Ela foi organizada em 1950, então tem aí um bom tempo de testemunho ali no iniciozinho da Zona Leste, no Alto da Moca. Igreja Evangélica Batista, no Alto da Moca, Rua do Oratório, 2930. Eu costumo brincar que a Moca são os portais da Zona Leste, né? A Zona Leste se estende ali, não para mais. Às vezes eu brinco, até o pessoal pega lá no final, lá já é outro município, ainda fala que é Zona Leste ainda, de tão grande que ela vai. Mas é nossa ZL. Nossa querida ZL, né? Hoje está todo mundo da Zona Leste aqui. Todo mundo da Zona Leste. Representando em peso. Pastor Paulo, obrigado também pelo carinho. Deus abençoe. Os contatos dos nossos convidados, eles vão estar à sua disposição durante o programa, eles vão aparecer aí para você, mas também estarão fixados no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então, se você quiser outras informações das igrejas, dos ministérios aqui dos nossos irmãos, ou até, obviamente, repercutir um pouquinho do assunto que nós vamos tratar, vocês podem localizá-los nos contatos que eles deixaram à sua disposição, tá bom? Que vão aparecer no programa e que estarão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Deixa eu colocar o tema aí na tela, e ele não é baseado, assim, diretamente em um versículo, mas tem uma frase de Jesus que vai elucidar bastante essa questão. O que a gente quer responder é o seguinte, quando a gente fala de unidade, né, se tratando de unidade, será que estamos nos distanciando desse objetivo? E por que esse seria um objetivo? Eu vou ler aqui um texto lá de João 17, a oração de Jesus, no versículo 21, que diz o seguinte, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E o 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, todo esse bloco aí, do versículo 21 até o versículo 23, onde Jesus parece indicar que a unidade do corpo, da igreja, será inclusive um testemunho. E o que a gente quer saber é como é que nós estamos caminhando nesse objetivo, então. De fato, a igreja já foi uma. No início, nos primórdios da igreja, ela era uma. Até que ela acabou se dividindo, se fragmentando, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso na edição de hoje. Meus convidados vão responder a nossa pergunta-tema, colocar as observações iniciais, e aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos acompanha participar também, tá bom? Vamos lá, pastor Aleph, nesse bloco o irmão vai ter a oportunidade de começar. No segundo bloco, que é o bloco de encerramento, o pastor Paulo começa com a palavra, tá bom? Perfeito. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Quando a gente pensa em unidade da igreja, nós estamos nos aproximando ou a cada dia mais nos distanciando desse objetivo? Muito bem. Querido irmão Zeca, é importante ressaltar que a unidade, ela vem do latim unitas, que significa dizer uma parte que é indivisível. Naturalmente, é importante ressaltar que ao longo da carreira cristã, muitos começam com um pensamento e começam a terminar com outro pensamento. Porém, é importante ressaltar que a unidade da igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é indivisível. Porém, os pensamentos ou até mesmo as escolhas e ações, por certo, são divergentes em algum ponto da história. Dentro do contexto da era apostólica, nós temos um grande e célebre acontecimento entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Em Gálatas, capítulo 1, ele vai indagar o apóstolo Paulo, vai indagar o apóstolo Pedro em relação ao pensamento e a exposição dele em relação aos judeus. Enquanto que Pedro estava basicamente fazendo um estereótipo judaico daquela ocasião para os judeus, enquanto que Paulo está ali mencionando a respeito da liberdade cristã, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, naturalmente, as ideias podem se divergir, porém o corpo de Cristo é um. O concílio de Nicéia, no ano 325, e naturalmente a sua resolução no ano 381, no credo niceno constantinopolitano, ele vai tratar a respeito de uma igreja una,
santa e que trata a respeito dessa questão. Una, santa, católica, apostólica. Una porque é uma, santa porque é separada, católica porque é a Assembleia Universal dos Santos, conforme o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 23, e apostólica porque é enviada para uma missão. Sim. Acho que no Credo dos Apóstolos também faz referência a essa igreja, né? Creio em uma igreja católica. Perfeito. No caso, o Diatec trata a respeito disso também, né? Uma questão mais unificadora. Boa. Antes de passar a palavra ao pastor Paulo, o irmão acredita que esse era um objetivo de Jesus? Uma igreja una, católica, muito universal? Bem. Era um objetivo ou não? Não necessariamente. Não necessariamente no sentido que nós temos hoje como católico, né? Obviamente que... Não. Católico que eu digo de... Universal. Exatamente, Perfeito. De unicidade mesmo, não da igreja romana. Sim. Então, até para ser didático, no programa, que sempre que a gente fala católico, nós estamos falando de uma igreja universal, né? Única. Muito bem. E quando quiser falar da romana, aí põe a igreja de Roma, que deve ficar mais fácil. Por que eu pontuei isso, querido Zeca? Porque alguns ainda têm esse pensamento preso, né? Porém, é importante ressaltarmos que a mentalidade de Cristo, como cabeça do corpo, que é a igreja, é o único só. Que todos nós sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Boa. Um objetivo, vamos dizer assim, de fé e não necessariamente de... Denominações que posterior nós podemos tratar. Boa. Vamos lá, pastor Paulo, como é que o irmão responde a nossa pergunta aí, quando a gente pensa nessa questão da unidade da igreja? É um objetivo que nós estamos nos distanciando? Eu não creio que estejamos nos distanciando, porque nunca houve essa unidade. A partir do momento que a igreja se espalhou pelo mundo, já no primeiro século, já não havia mais unidade em virtude das dificuldades, tanto logísticas, geográficas, e em virtude da situação. Nós vivemos cada momento. Então, essa unidade, no sentido de uma igreja única, nem mesmo a igreja de Jerusalém, porque não havia possibilidade de se ter as pessoas com um único pensamento em virtude de todo o histórico, toda a história de vida de cada um. O que passava a ser único é aquilo que poderíamos chamar de fenômeno, o fenômeno da conversão. Então, as pessoas se tornavam de Cristo. E nisso, sim. Então, aí a unidade está naquilo que nos identifica como cristãos. Mas esse é um outro problema que daqui a pouco, na oportunidade, voltarei a falar. O cristianismo hoje tem dificuldade de ser cristão. O cristianismo hoje... eu fui missionário na França durante muitos anos e, ao pensar no trabalho evangélico, trabalho protestante, então, costuma-se dizer que o protestante não protesta mais. Sim. E essa era uma ideia que continua ainda hoje. E a ideia da reforma, que a igreja francesa, a igreja reformada, que tem muita identidade com a igreja presbiteriana no Brasil, não é? A ideia da reforma, a igreja continua sendo reformada, isto é, ela continua se reformando necessariamente para encontrar esse ponto de unidade em Cristo. Parece que hoje há uma divergência quanto à pessoa de Cristo. Algumas igrejas alguns grupos de igrejas passam a ter uma outra visão da não necessidade de Cristo. A necessidade sempre permanente, constante do homem, e isso traz uma dificuldade de sermos igreja. Igreja é a presença de Cristo no meio daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Então, não estamos nos distanciando necessariamente da unidade, mas possivelmente nunca a tivemos e nunca a teremos no sentido de unidade política, direcional, aquilo que é um grupo de igrejas ou de cristãos tendo um único diretor para poder ter um único caminho. Espiritualmente, sim, temos um único diretor, o único caminho, que é Cristo. Mas a organização, a igreja tem que ser entendida e vivida como um corpo, esse corpo vivo,
que tem membros. Então, ela é única. A igreja tem a sua unidade, mas ela só vai ser identificada na sua identidade de corpo local. Eu creio que, como batista que sou, não é? Então, somos com a ideia, assim como também várias outras denominações, como a dos irmãos, somos congregacionalistas. Então, a unidade está na congregação, e a congregação que é o corpo. Mas nós não podemos pensar num mundo cristão. Na realidade, a minha tese é que não há nem mundo cristão, nem país cristão, nem cidade cristão, nem mesmo família cristã. Porque há indivíduos cristãos que se associam, que se agrupam, e nessa unidade do verdadeiro cristão é que nós vemos uma identidade. O irmão até falou da questão do cristianismo, né? Alguns estudiosos, nem tanto da teologia, mas principalmente das ciências da religião, né? Eles gostam muito de falar de cristianismos, sempre no plural, porque é difícil você identificar um. A gente pode até falar disso, aprofundar mais para frente, mas eu queria só uma palhinha, pastor Paulo, porque, pelo que eu entendi do irmão, a identidade principal tem que ser Cristo. E ali, a partir de Cristo, aí você pode ramificar as coisas. Legal. Mas parece que até Cristo é difícil de você identificar. Porque parece que cada grupo vai para um lado. Assim. Quando o irmão citou a reforma, a igreja se reformou porque não via mais a salvação pela fé na pregação da igreja católica romana. Hoje nós vemos divisões dentro das igrejas porque muitas acusações vão nisso. Não, aqui já não prega mais a palavra verdadeira. São seitas, sectários. Aqui não tem mais... Então... Mas se você perguntar, todo mundo serve a Cristo. Fica até difícil para quem está de fora entender o que está acontecendo. Zeca, na realidade o problema se resume àquilo que é o início. Nós só podemos entender que há um cristianismo no sentido de seguir a Cristo a partir do momento da conversão. Então, não há, antes disso, por isso disse há pouco, esse mês de maio, é a característica do mês, é o mês da família, não é? Sim. Eu disse há pouco que não tem família cristã, nesse sentido que, para sermos verdadeiramente cristãos, é necessário que haja um novo nascimento. E esse novo nascimento vai ocorrer num determinado momento e para sempre. Esse novo nascimento é o divisor de águas. Então, nós temos famílias cujos pais são cristãos e os filhos não. Ou parte da família, mas esse cristianismo ligado ao Cristo verdadeiro, único, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então, se nós não entendermos essa unidade em Cristo, nós nunca encontraremos unidade nas igrejas. As igrejas nunca tiveram unidade a partir do momento que saíram, foram se espalhando, porque passaram a ter certas características e certas identidades. Mas nós nos unimos em Cristo. Então, a essência e o que eu vejo de um cristianismo, hoje, um cristianismo puro e simples, esse cristianismo que é viver em Cristo. Um único caminho. A partir do momento que eu pego qualquer desvio do caminho, eu deixo de ter o verdadeiro caminho. Mas nós julgamos tanto as pessoas que têm os seus grupos religiosos como as próprias igrejas a partir da nossa plataforma. E esse é um perigo muito grande. A falta da unidade, talvez, é a plataforma que nós estamos lançando a nossa vida. A plataforma é Cristo. Não é? Mas nós temos os grandes líderes do passado, os reformadores, não é? Os pais da igreja, e que deixaram marcas e que passaram a fazer dessa forma, com suas marcas, outras plataformas. Não que o crente ou que a igreja não tenha mais o Cristo verdadeiro, mas para ter o Cristo verdadeiro, muitos precisam ter todo um apoio, que é esse apoio daquele que dirige a igreja, que nem sempre é Cristo. Sim. Outra questão para a gente... Ih, rapaz, até hoje tem assunto aí.
uns 3 programas, mais ou menos. Pode preparar aí o balde de pipoca aí, que nós vamos conversar bastante. Antes de continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você participar também. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote nas nossas enquetes. Dê a sua visão. Inclusive, a enquete de hoje é bem provocativa e pede a sua participação. Olha a pergunta que nós colocamos para você lá. Ó. Na sua visão, a diversidade de denominações é algo positivo ou negativo? E a gente pede que você justifique a sua escolha. Você vai ter as 2 opções, positivo e negativo. Na postagem seguinte, você já vai ver aquela caixinha lá que ela fica aberta para você justificar a sua escolha, tá bom? Olha, eu acho que isso é positivo por conta disso. Não, é negativo, porque atrapalha demais. Vai lá, vote, participe. Nós vamos separar um tempinho aqui para colocar algumas respostas que nós vamos pegar no Instagram também, tá bom? Pastor Aleph, o irmão trabalhou com um conceito logo na sua primeira fala, que na teologia trabalha muito com aquela coisa da igreja visível e da igreja invisível. O corpo de Cristo vai ser sempre um, não tem divisão, mas a igreja visível, ela se divide e tudo mais. Esse é um conceito que é facilmente entendido dentro das igrejas, ou até por aqueles que estão de fora. Porque eu fico com a preocupação que, assim, às vezes parece que as nossas divisões denominacionais, elas nos afastam. É raro você ver alguém com esse discurso dentro das nossas... Bom, aqui no Vejam Só a gente gosta mesmo de debate, de discussão, né? Então, quem sou eu para falar de proximidade, né? Mas, olha, a gente vê aqui, às vezes, calvinistas e arminianos que, às vezes, relutam para chamar de irmão. Então, como é que é esse conceito prático? Teologicamente, ele funciona, todos os teólogos trabalham, legal. Praticamente isso funciona, essa divisão que o irmão fez? Perfeito. É importante ressaltar a fala do muito digno pastor Paulo Roberto Soria, correto? Que trata a respeito da unidade enquanto um nascimento, um novo nascimento em Cristo. É importante ressaltar a frase do pregador avivalista John Wesley, que ele trata a respeito da conversão e da santificação. A conversão tira o mundo do cristão e a santificação tira simplesmente aquilo que é resquício do mundo dentro do próprio cristão. Então, em suma, a conversão é a mudança de rota, a santificação é a mudança do caráter do indivíduo. Independente da sua linha de pensamento, somos um em Cristo, dentro da Bíblia Sagrada. Qual que é o grande problema hoje da geração de Erna? É a geração do hedonismo, aquilo que me dá prazer. Ou seja, eu pego os textos que a Bíblia me dá respaldo para um prazer imediato e aqueles que dá repreensão eu jogo e descarto. É importante ressaltar também, eu tenho uma frase de cunho pessoal em relação a seitas e heresias. Eu costumo dizer que nem toda heresia é uma completa seita, mas toda seita é uma completa heresia. A escolha própria em si trata a respeito disso. A nossa regra de fé deve ser a base que é a Bíblia Sagrada, o Verbo encarnado. O texto de João, capítulo 17, Jesus vai fazer 3 tipos de orações. A primeira por ele, a segunda pelos discípulos presentes e a terceira por aqueles que ainda vão chegar, vão crer. Então, naturalmente, Jesus faz a oração por ele, pelos discípulos presentes e pela igreja futura, no sentido do presente da salvação. Então, é importante que tenhamos em mente que o que está afastando, na verdade, os cristãos em relação a isso é a falta do entendimento básico da unidade independente do pensamento. Paulo vai ressaltar isso na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, em relação a dissensões. É necessário que haja entre vós dissensões em parte, para que se manifestem os sinceros. Quando Paulo fala a respeito disso, dentro da sua perícope, Paulo está falando a respeito de uma organização para aqueles que irão participar do corpo de Cristo. Esse corpo, obviamente, nós podemos tratar em outro tema mais específico sobre a transubstanciação, consubstanciação, memorial, espiritual, porém é importante termos em mente que o corpo fidedigno da unidade é Cristo. Esse corpo que trata a respeito da unidade permanente e plena. Naturalmente, o próprio Cristo, ele ressalta isso na sua própria palavra em João capítulo 17. Paulo também trata a respeito da unidade do Espírito em 1 Coríntios, e Paulo ratifica na unidade de um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, em Efésios capítulo 4, a chamada rainha das epístolas paulinas,
que trata a respeito da eleição, predestinação, salvação e glorificação. E para quem está de fora, pastor Aleph, como é que Muito funciona isso daí? Porque dentro, tudo bem, Tranquilo. a gente vai lá... é médio. Médio. Dentro eu acho que é médio, mas depois a gente volta médio. nisso. Mas e para quem está de fora? Muito Normalmente o discurso que a gente ouve é o seguinte, pô, nem eles se entendem. Sim. O que eu vou fazer nesse meio se nem eles concordam em nada? Para quem está de fora, como é que funciona toda essa, vou colocar aqui entre aspas, divisão do pensamento evangélico? Muito bem. Eu cito a frase do pregador avivalista D.L. Moody, que ele declara: de 100 pessoas, 99 lerá a Bíblia. 99 lerá o cristão e 1 lerá a Bíblia. Então, naturalmente, para que o mundo possa ver que nós somos, de fato, a Igreja de Cristo na Terra, o corpo fidedigno de Cristo, é importante pelas suas escolhas e práticas. Porque o testemunho, ele não pode ser teórico. O testemunho deve ser na prática, de fato, perdoando uns aos outros e suportando. Paulo, ele ressalta isso, a epístola aos Gálatas, que na verdade não era uma cidade propriamente, mas era uma região geográfica, Galácia, que havia a cidade de Derbe, Icônio, Antioquia. E Paulo ainda vai ressaltar, suportando uns aos outros. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai ressaltar isso também em relação ao seu próprio pensamento de que ele era um doutor da lei, ele sabia muito, porém ele se fazia de tolo para ganhar os tolos. Nós vamos entender mais dessa questão, principalmente para quem está de fora, mas eu quero voltar para o debate interno, pastor Paulo. 1 Coríntios 1:10, Paulo fala o seguinte: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que estejam todos unidos num só pensamento e num só parecer. Para a malha cristã nacional, isso não serve. Sabe, Zeca, o grande problema é que, de um modo geral, se olha para a Bíblia, para os ensinos, sem ter a dependência do Espírito Santo. Então, eu olho para as denominações e vejo com muita simpatia o fato de termos denominações diferentes, com ações diferentes, com visão diferente, visão do mundo. Esse mundo globalizado precisa ser observado em detalhes. Então, as denominações, de um modo geral, a grande maioria, evidentemente que há exceções. E talvez aqui eu seja apedrejado, mas tem igrejas que têm o nome de igreja e não é igreja. Tem igreja que tem o nome de igreja cristã e não é cristã porque não tem Cristo. Mas isso é outro problema, isso é uma questão de mais de ideologia e de filosofia do que de teologia e doutrina. Eu olho para as denominações, de um modo geral, pastor Aleph, como uma grande árvore. Destas árvores centenárias, milenárias, que são as denominações. E estas árvores são diferentes umas das outras. Um baobá, por exemplo, uma das mais extraordinárias árvores que o mundo produz e, infelizmente, estão acabando no mundo. Ao olharmos para uma grande árvore, nós vamos ver, de imediato, o tronco, se estivermos perto. Mas se estivermos longe, nós vamos ver a copa, a sua silhueta, o seu tamanho. Se nós tivermos uma média distância, nós vamos começar a observar os galhos, as folhas. E se nós estivermos debaixo da árvore, nós vamos conseguir a sombra. Então, precisamos ter uma visão do cristianismo como uma grande árvore. Mas temos o tronco. Esse tronco tem que ser a palavra de Deus. E não pode sair dali, porque se um galho sair, ele vai morrer. Ele tem que estar no tronco. Perfeito. Esse tronco é a Bíblia Sagrada ensinada, vivida, praticada. Mas este ensino está firme, solidificado nas raízes que vão se aprofundando. E quando nós olhamos para os Salmos, por exemplo, que gosta de apresentar árvores como sendo símbolos
interessantes de verificação, nós vamos ver que somos identificados como uma árvore cujas raízes vão buscar lá no fundo aquilo que é necessário, os nutrientes, a água, para poder sobreviver, sustentar os galhos, os ramos, as folhas, as flores, os frutos. Bem, eu não consigo ver as igrejas como apenas o tronco. Ela tem galhos. E estes galhos, frondosos por vezes, vão ter nomes que são dados por grupos. Alguns nem se sabe como é que descobriu esse nome. Não é? Outros têm alguém que começou o trabalho e se autodenominou, alguém o denominou como sendo o líder daquele grupo. Mas se nós juntarmos tudo, nós vamos ver o tronco, que é a base que nos traz a unidade. Eu prefiro ver a unidade em cada igreja do que a diversidade, mas nós vamos ter diversidade. Então, há pontos que vão me unir a todos os galhos, independente do título que tenha, da placa, como se costuma dizer. Eu preciso sentir... estranhei o fato de você dizer há pouco, Zeca, que por vezes você vê pessoas aqui até no programa que não conseguem se cumprimentar por causa das suas ideias. Isto não é a forma do evangelho. Isto é a forma dos homens, da política sórdida, por vezes até que tem um discurso e uma prática diferente. Mas eu não consigo entender um crente que não entenda a união, a comunhão, a participação, o envolvimento, o perdão. Uma das coisas mais extraordinárias do cristianismo não é aquilo que chamamos de sinais, maravilhas, prodígios, mas é o perdão. Perdão é que dá a possibilidade das igrejas estarem unidas. Independente da placa, até uma ao lado da outra, uma em frente da outra, na mesma rua, no mesmo bairro, a possibilidade de viver, mesmo tendo saído uma da outra por qualquer razão, conseguem viver a comunhão em virtude do amor de Cristo, do perdão. Quando nós olhamos para a mensagem, pela graça sois salvos, então não é pela igreja, a igreja não salva. Sim. E esta é a dificuldade, por vezes, que nós temos. Evidentemente que temos práticas, e essas práticas são as características que identificam cada grupo. Se falarmos do batismo, por exemplo, não é? Ou se falarmos da ceia, como o pastor Aleph mencionou há pouco, as possibilidades que temos, mas se ultrapassarmos esse ponto e chegarmos a olhar para Cristo, para a cruz de Cristo, para o Cristo ressurreto, não há divisão. Nós somos unidos. Então, não há divisão nas igrejas, eu não vejo um distanciamento. A pergunta que você fez, você podia repeti-la, o negativo e positivo, para os ouvintes? Sim, se as pessoas acreditam que a quantidade de denominações que existem é algo positivo ou algo negativo. Você quer a minha resposta? Por favor. É positivo. É positivo. É tão positivo quanto a possibilidade de termos um campeonato brasileiro de futebol. Meu time não vai lá muito bem, mas é a necessidade de termos, não times adversários. As igrejas não podem se identificar como adversárias uma das outras. Mas para realizar um trabalho, uma obra, a obra missionária, nós temos missionários de denominações as mais diversas, realizando um trabalho espetacular no mundo. E temos missionários que nem mesmo têm uma denominação necessariamente, são sustentados por várias agências, vários interdenominacionais, inclusive. Então, isso é unidade. Então, eu não vejo mal nessa divisão de nomes, de características. Vejo, sim, quando uma pessoa que assume a direção de uma denominação, de uma igreja local, de um grupo de igrejas, passa a colocar a sua vontade, passa a colocar aquilo que são as ideias do mundo, a comercialização que é feita da igreja. Sim. Tudo é monetário e nós não podemos viver dessa forma. Isso perde. Quando o mundo olha para a igreja,
não olha para a Igreja de Cristo, olha para os grupos que agem de uma maneira mercantil, e a Igreja não tem isso. Então vamos lá, para uma aplicação prática disso, então. Já que as denominações, pelo que vocês estão dizendo, são coisas boas, positivas, é a multiforme graça de Deus operando, cada um vai agir num jeito, né? Tem igreja que é mais nova, igreja que é um pouco mais velha, o público e tudo mais, quem gosta de terno e gravata, quem não gosta, né? Hoje só eu que não gosto de terno e gravata aqui, tá todo mundo de terno e gravata. Tá Mas chique, bom, tá chique. Tá bom. Então vamos lá. Domingo lá no Belém vai pregar o pastor da igreja inclusiva. Vai pregar? Inclusiva, com certeza não. Vai pregar o pastor dos Mormons lá. Testemunho de Jeová vai ser convidado domingo lá na Batista. Vai. É possível. É possível? Se se converter, tiver uma mudança de vida, por que eu não? posso... Então, mas se você for lá na igreja inclusiva, o que eles vão falar? Jesus. O tronco, vou pegar o mesmo exemplo, o tronco da árvore vai ser Jesus. E eles vão estar bebendo do mesmo tronco, o que eles vão falar é que vocês estão lendo errado. Perfeito. Se for lá no testemunho, é a mesma coisa. Nos mormons, até nos adventistas, eles vão falar isso. Que é Jesus, que é pela graça. Não, vocês que vão ter que sair dessa, vocês que falaram. Obviamente que eu não posso falar pelo nosso presidente, mas tenho certeza que pela Bíblia e pelo que ele, obviamente, ensina, ele com certeza não permitirá. Não posso falar, mas tenho certeza que ele falaria isso. Mas é importante que ressalte dentro da apologética cristã o que definimos como cristianismo. O cristianismo é o centro que é Cristo. Cristo como palavra viva. E qual que é a grande questão aqui? Para se identificar uma seita ou até mesmo uma prática herética, se usa-se as 4 operações básicas da matemática: subtração, adição, multiplicação e soma, ou tá errado. Perfeito? Adição, multiplicação... Adição e soma não é... Subtração. Perfeito. Subtração, perdão. Pronto. Então nós temos as 4, aí você corta isso aí. Aí nós temos, no mínimo, as 4 operações básicas da matemática: multiplicação, divisão, subtração e adição. Subtraiu Cristo, dividiu Cristo, multiplicou aquilo que a Bíblia não diz, e tirou, de fato, o que a Bíblia diz, e já não cabe mais dentro do escopo ou do arcabouço, a base do verdadeiro cristianismo. É importante também que se diga o que é cristianismo. O cristianismo, na verdade, teve notoriedade no Império Romano do século I da Era Cristã a partir do ano 303, com o Edito de Milão, através de Constantino, primeiro imperador romano cristão. E Roma, ela passa por 3 períodos da sua história. A história nada mais é do que a ciência que estuda o homem através do tempo. Primeiro período, o período monárquico; segundo período, a República; e terceiro período, o Império, tendo o seu início no ano 753 a.C. e o seu término no ano 453 depois de Cristo. Esse edito dava a consolidação da igreja em liberdade de culto, para não se adorar mais o imperador como divindade, porque havia uma questão mais doutrinária, obviamente dogmática, no sentido de adorar somente a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E na oportunidade, a igreja começou a crescer de forma sistemática e organizada nos tratados teológicos. O maior, que nós já havíamos dito anteriormente, é o Diatec, que é a instrução, perfeito? Porém, é importante que se diga que todo pensamento ou toda pregação, ela deve ter o centro, que é Cristo. Cristo deve ser o centro de toda a pregação. Seja para o público que trata a respeito do movimento LGBTQIA+, seja para os cristãos ortodoxos ou até mesmo para aqueles mais considerados light. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar primeiro por Ele. É importante que se tenha isso. Então, naturalmente, todo tipo de pregação deve ser Cristo, e Cristo é o caminho. O problema é que a geração hedonista quer o amor, mas não quer a justiça. Mas é raro, é muito raro. Qualquer um que você pode até assim, nas entrelinhas ou lá dentro, internamente nas denominações, existe isso. Mas fora disso, todo mundo vai falar e defender a salvação pela fé, pela graça, através de Jesus.
raros e extremos que não vão fazer isso. Então, se você pegar um pastor dessas igrejas inclusivas que hoje estão na moda, famosos, midiáticos e tudo mais, ele vai defender isso. Salvação pela que foi, o que falou aqui, que é o ponto de contato de todo mundo. Sim. Você vai ter esse ponto de contato, tá todo mundo junto. Não. Então, aí vai... Por que não? Aí vai bagunçar quem está de fora. Não. É simples. Vamos voltar à metáfora da árvore. Você tem árvores plantadas em vasos. E vão até florescer, vão dar folhas e galhos em árvores. É interessante isso. Alguns países do mundo têm seu clima que não permite ter determinadas frutas. Uhum. E Sim. então se planta em vasos e se guarda em estufas. E vai dar um fruto que é gostoso. Quando eu digo do tronco, eu estou dizendo do tronco que vai se aprofundar perfeitamente, profundamente, naquele que é a fonte viva, de água viva, Cristo Jesus. Acontece que há grupos religiosos que se chamam igrejas, que passaram a ter toda a sua árvore plantada em vasos. Não tem a fonte, mas ela vai ter um tronco e vai dizer que o tronco é o mesmo do tronco, e não é. Então, o problema é você pegar a palavra de Deus e identificar aquilo que as raízes vão até as águas profundas e vão receber aquilo que é do próprio Senhor Jesus Cristo, ou aquilo que é regado, coloca-se água, dá-se uma aparência de igreja, a maquiagem para aparentar, e você tem que descobrir que Cristo é esse. Existem muitos Cristos. Nós continuamos a ter, em pleno século XXI, aqueles que se arvoram como o Cristo que voltou e que sobem montanhas, que descem em vales, vão em abismos. E não é esta a igreja, isso não é a igreja de Cristo. Vou dar um exemplo bem da atualidade que chocou todo mundo, evidentemente aqueles que tomaram conhecimento. Um grupo de chamados cristãos fizeram jejum até a morte, liderados por alguém que se dizia cristão, numa igreja que se dizia cristã. Então, são vasos onde tem plantas que aparentemente podem ser muito bonitas, mas não tem a comunhão, não tem a ligação, param ali naquele ponto do final do vaso e não conseguem ter a profundidade do Espírito Santo, do amor de Deus. Agora, como descobrir isto? Esta é a dificuldade. O mundo não consegue ver. O mundo não faz diferença entre uma placa de uma igreja, seja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Eu coloco uma placa na frente de um local e quem olhar vai achar que ali é uma igreja, quando não é necessariamente. Não importa que tipo de denominação, não importa nem sequer que tipo de culto se está prestando, isto é, a forma do culto. Se é mais tradicional, se é mais avivado, se tem uma certa performance, se tudo é escuro, pintado de preto, com tambores, etc. Não importa, as pessoas vão olhar que é uma placa de igreja. Sim. E isto é o grande problema, nós precisamos traduzir o que é igreja. Então, a igreja é vida, a igreja é vida. Então, concordo com o pastor Aleph ao dizer que temos que viver esse cristianismo que se vive, o evangelho vivo, e não apenas uma filosofia de vida. Sim. E isso é até difícil, até para você criar essa identidade dos grupos para quem vai observar de fora. Uma tese de mestrado, se eu não estou enganado, é do começo dos anos 2000, acho que 2005, 2006, aqui da Universidade de Mackenzie. E o estudioso fez uma pesquisa de como as pessoas entendiam, quando aparecia na mídia, a palavra igreja ou evangelho. Quase 90% apontavam que eles entendiam uma referência à Igreja Universal.
Agora, eu sei vocês, né? Mas eu acho que aqui ninguém vai se identificar com a Igreja Universal de maneira específica. Mas é essa leitura que faz. Então, assim, às vezes fica difícil da gente criar, fazer esse tronco aqui é meu, esse daqui não é e tudo mais. E parece que isso vai reforçando, a política reforçou muito isso. Essas divisões dentro das nossas denominações e dentro das próprias denominações, dentro dessa árvore aí. Porque tinha muito batista que votava do outro lado, tinha muito presbiteriano que também votava. Assembleano também tinha. Mas, Zeca, o grande problema é que a mídia faz uma apresentação de uma ideia. Então, nós passamos a ter, de umas décadas para cá, a bancada evangélica. Não existe isso. Não tem a bancada evangélica. O pensamento é impossível. Biblicamente, não há. Biblicamente, aí também menos ainda. Dentro dessa... Sim, pode falar, Aleph, depois eu tenho uma outra pergunta. Vamos Obrigado. Lá. Dentro dessa configuração importante que se diga, como muito diga no pastor Paulo, acabara de dizer, e certamente o senhor também, essa questão de facções dentro da igreja, ou partidos, ela remonta ao período apostólico, entre o ano 30 e o ano 100. O apóstolo Paulo ele ratifica isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, ele vai tratar a respeito disso. Qual é o contexto histórico da igreja de Corinto? A igreja de Corinto vivia um período, obviamente, da cultura helenística, pela conquista de Alexandre o Grande. A cidade de Corinto ela ficava a cerca de 73 quilômetros ao oeste da cidade de Atenas, e dentro dessa cidade havia Acrópole. Acrópole diferenciada do Areópago. O Areópago seria o campo aberto do pensamento filosófico. A Acrópole seria o templo, ou a colina alta ou elevada para adoração. Servia para duas questões, adoração e proteção. Porém, Paulo ainda vai ratificar que alguns da igreja de Corinto estavam dizendo que alguns diziam, eu sou de Paulo, outros de Apolo e outros de Pedro, ou Cefas, em aramaico, Kefas, pedra. Então ele vai tratar a respeito disso. Porventura, quem é que morreu por vós? Eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. E Paulo, ele, como se diz por aí, ele mata dizendo, no sentido melhor da palavra, se pode se dizer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, porém para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, naturalmente, nós temos essa diferenciação dentro da igreja e externamente. Os gregos e os judeus buscando, o grego busca a sabedoria, o judeu o sinal, e os crentes buscando seus partidos políticos dentro da própria igreja. E lembrando que Cristo, ele não é de partido. Haja vista que a história da igreja ela relata que alguns queriam colocar Cristo dentro da sua caixinha partidária. Os zelotes, fariseus, essênios, porém Cristo não é de partido, porque partido é partes. Cristo não é de partido, Cristo é de todos para a glória de Deus. Tem até um teólogo aí, nessa época da polarização aí, ele falava, e eu gostava muito da fala dele, ele falava, quem está crucificado com Cristo não tem mão para levantar a bandeira. Uau, perfeito, você está lá preso, bacana. Não vai sobrar mão para você ficar sacudindo bandeira de ninguém. Mas é importante ressaltar a defesa da fé. Ponto. Isso, não, com Cristo. Você está crucificado com Cristo, você vai defender. O problema... Bom, deixa eu partir para outra coisa, senão nós vamos ficar rodando aqui, o tempo pede aí dinâmica. Um internauta lá respondendo a nossa enquete, o Marcos, ele falou o seguinte, que ele acha que é positivo essa variedade de denominações, porque ele acha que isso é um propósito de Deus, e ele pergunta, imagine se existisse só uma denominação. O pastor falou muito do hedonismo, da satisfação pessoal. Sim. Agora eu vou te pegar, hein? Agora eu vou te pegar. Vamos lá. Várias denominações não falam sobre isso, sobre esse hedonismo. Eu não vou na Assembleia, não. Terno e gravata. Aliás, eu já vou até usar o meu exemplo que eu já falei aqui, que eu não vou porque tem que tirar a barba. Agora eu mesmo me peguei. Com certeza será bem recebido. Não, sim. Mas tem as restrições para cargo de liderança, outras coisas, tudo bem. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, eu não gosto de terno. Então eu vou na Bola de Neve, Sara Nossa Terra, que são igrejas ligadas mais ao público jovem, pode ir de bermuda, às vezes o pastor também não tem o traje social. Agora te peguei. As várias denominações não falam e não refletem a nossa satisfação pessoal. Perfeito. É importante que se diga
a frase célebre do pensador Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Como dizemos ali em relação ao... colocamos os bons costumes, se tem bons, tem maus. Então, naturalmente, existem alguns costumes que são locais, regionais, estaduais, nacionais ou até continentais, que é ali. Porém, mais do que o costume propriamente dito, é a doutrina dogmática. É importante que se diga isso. Por quê? O que é a dogmática? A dogmática nada mais é do que a doutrina religiosa que não se pode discutir ou não se pode refutar, que é defendido como a autoridade básica para a salvação. Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, em breve voltará. A doutrina básica do cristianismo, fundamentos básicos, arrependimento, batismo, ceia do Senhor e arrebatamento, essa dogmática se aplica ao coração daquele que tem fé em Cristo Jesus. Porém, os costumes locais, eles são diversos. Porém, isso não pode te afastar da salvação em Cristo Jesus. A doutrina é essa, que o apóstolo Paulo ratifica em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para a salvação de todos os pecadores, do qual, Paulo diz, eu sou o principal. Pastor Paulo, eu vou continuar nessa linha aí dessa questão das muitas denominações falarem mais do nosso ego, que de fato uma necessidade do avanço e do crescimento do evangelho. Vou usar um outro comentário que a gente pegou lá no nosso Instagram, do Hermes, que ele fala o seguinte, que ele vê como positivo essa multiplicidade de denominações, porque o cristão tem o direito de escolher onde ele vai ser melhor apacentado. E aqui eu vou colocar uma outra questão. Interessante. Escolher como vai ser melhor apacentado? Jesus falou, eu sou o bom pastor, a minha ovelha ouve a minha voz. Eu já vi igreja, eu não sei se eu já contei isso aqui no Vejam Só, que dispensou um pastor porque o pastor pregava demais. Uau! O culto acabava 9 horas da noite, 10 horas da noite do domingo. O pastor, segunda-feira, a gente acorda cedo, precisa dispensar o povo. O pastor falou, o quê? Eu vou pregar mais. E dá-lhe mensagem na igreja. A igreja dispensou o pastor. Isso aqui fala muito sobre o meu ego. Não fala sobre o avanço e nem o crescimento do evangelho, não. Você tem razão, Zeca. Inclusive, um grande problema dos cristãos atuais, para falar da atualidade, mas certamente isso vem já há muitos séculos, é que eu vou ao culto que eu gosto. E termino o culto, eu vou dizer, eu gostei. Termino o culto, eu vou dizer, não gostei muito. Olha, não estou muito satisfeito. A mensagem não estava abençoada. Sabe o que eu costumo dizer à minha igreja? Sou pastor de uma igreja atualmente e já passei dos 31 anos como pastor, dos meus 53 anos de ministério pastoral. Eu costumo dizer que o culto não é para agradar você. O culto só tem um espectador. Todos nós somos aqueles que são agentes do culto. Nós temos que agradar só ao Senhor. Então, o culto não é para fazer com que eu saia melhor. O culto é para me dar a oportunidade de cultuar a Deus, de aprender melhor da palavra dele. Então, o grande problema é entender o cristianismo, porque isto é que é ser cristão de Cristo Jesus. Ele não disse aos discípulos que eles teriam tudo no mundo, 3 aflições, mas ele disse que é aquele que nos dará o que precisamos. Por isso temos que ter bom ânimo e ele, vencedor, nos dará a vitória. Ao mesmo tempo que vamos encontrar nos apóstolos esta mensagem. Nós temos lutas, temos dificuldades, temos problemas. Não há nenhum problema do crente ficar doente. A doença é uma oportunidade até para que possamos rever todos os fatos ao nosso redor. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor. Mas nós não podemos achar que, ao sermos atingidos por uma doença qualquer, nós estamos sendo castigados. Nós nem sempre pensamos que nós somos, mas de vez em quando pensamos que o outro está sendo. O outro está sendo castigado, porque olha o que está acontecendo na vida dele. Então, o cristianismo não é para nos dar bênçãos, é para sermos bênçãos.
Uma das grandes dificuldades do povo entender é isso. Nós cultuamos a Deus, nós servimos a Deus, nós vivemos em comunhão uns com os outros, nós precisamos uns dos outros e temos que considerar, por isso chamamos de irmão, de irmã, aquele que vive e convive conosco. Então nós precisamos ter esta visão de um cristianismo de amor que tem diferenças. Nós, voltar à metáfora do futebol, não é? Nós, se gostamos de um clube, de um time de futebol, nós vamos nos aproximar deste clube. Mas nós não podemos achar que é o único, porque se for o único, não tem competição, não tem razão de ter um clube. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela não é, em hipótese nenhuma, um clube. Não tem, a comparação não é boa, mas apenas para dar a ênfase naquilo que quero dizer. Nós temos no mundo a missão, e essa missão não pode ser cumprida pela minha igreja só. Então, nós temos que nos unir. Mas nem sempre nós conseguimos nos unir em torno de uma mesa, discutir as ideias, estabelecer as estratégias e sairmos juntos. Mas nós temos a possibilidade de orar pelos mesmos objetivos, de contribuir pelos mesmos objetivos, mesmo que outros estejam fazendo com outras linhas de ação. Então, esta é a visão da igreja, que é a igreja universal, igreja que está no mundo inteiro, esta igreja que hoje vive o evangelho para que o mundo conheça o amor de Cristo. E a gente nem conseguiu, vou precisar encerrar o bloco, falar, por exemplo, de questões relacionadas à disciplina, que é uma marca da igreja verdadeira. Quantas pessoas que somem da igreja por conta de disciplina? São disciplinados, briguem e vão embora. Ou até abre outro e tudo mais. Então, assim, é um assunto que tem vários aspectos aí pormenores. Infelizmente, o nosso tempo não permite a gente entrar em todos aí, mas espero que sirva como uma provocação para você e refletir, pensar sobre isso. Eu dei 2 comentários positivos, vou aproveitar antes do intervalo, colocar 2 negativos aqui também, né, de pessoas respondendo a nossa enquete. O Paulo, ele fala o seguinte, ó, como disse o apóstolo Pedro, as pessoas deturpam as escrituras sagradas, e por isso que ele acha que é negativo essa divisão. E a Aguina também acha que é negativa as muitas denominações, porque as pessoas ficam divididas. Cada denominação ensina diferente uma da outra. Então, para ela, isso acaba sendo um problema, essa diversidade aí, tá bom? Eu vou chamar um intervalo agora. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas os meus convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e principalmente uma aplicação para você. Poxa, e agora? O que você tem que fazer praticamente? O que isso tem que transformar sua maneira de ver, de agir diante dessas situações? E a partir dessa conversa que nós tivemos, fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, uma instituição parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Quer estudar as Escrituras Sagradas, quer se aprofundar no conhecimento da teologia, procure pela Grade. Anota aí o telefone, amanhã, em horário comercial, você liga. Código 11-3115-0819. Código 11, porque a Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, 3115-0819. Além do telefone, é também o WhatsApp, tá bom? Da Grade. Você pode mandar uma mensagem por lá, tá certo? Tira suas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar também os contatos da HIT, o site e as redes sociais. Gosta da emissora, da programação, do nosso conteúdo, dos assuntos, temas, entrevistas, do jornalismo? Tem muita coisa aqui na HIT para você. Se você curte, chega por lá que tem muita informação. Você vai saber antes tudo que vai acontecer na emissora, além, é claro, de conhecer um pouquinho dos nossos bastidores também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Intervalo rapidinho aí, hoje nós estamos falando sobre essa questão da unidade, se nós estamos próximo ou distante desse objetivo, ou se na verdade esse é um objetivo, né?
recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes e o pastor Paulo Roberto Soria. Você percebeu no bloco anterior que meus convidados são a favor da divisão mesmo, né? Não é isso. Não. O pastor Paulo já me olhou até sério aqui. Não, brincadeira, lógico que não. Mas eles defenderam a multiforme graça de Deus e essa variedade de denominações vai refletir exatamente isso. Aí colocaram como uma questão positiva, eles ainda vão ter oportunidade nesse bloco fazer considerações finais e uma aplicação para você. Fica ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só abrir a oportunidade para você que curte o Vejam Só, acompanha e manda a sua foto participando. Lembrando que todo mundo que aparecer aqui no programa vai ganhar um brinde, um carinho do programa para você que nos assiste, tá bom? Então mande a sua foto pelas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só, você vai localizar lá a nossa página e o nosso perfil. Vai direto nas mensagens e lá na mensagem mande a sua foto. Aproveita que você está assistindo agora o programa, faz uma selfie, é uma foto simples, básica, não precisa de muita produção não, tá bom? E manda aqui pra gente, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Vamos mostrar as fotos de hoje e a primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. E quem vai aparecer para você aí é a dupla, ó, o Flávio e o Fábio. Boa, acompanhando o Vejam Só lá, fizeram a selfie e mandaram. Flávio, Fábio, meus irmãos, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Grande abraço aí a vocês, a toda a galera do Rio Grande do Sul que tem mandado foto, hein? O pessoal do Rio Grande do Sul tem participado bastante. Continua mandando aí pra gente, tá bom? Saindo do Rio Grande do Sul, nós vamos lá para Pernambuco, na cidade do Recife, capital do belíssimo estado do Pernambuco. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o Marcelo. Obrigado, Marcelo, também, ó, fez a selfie e mandou lá. Obrigado, Marcelo, pelo carinho, pela audiência também, viu? Muito bacana aí receber a sua foto, Marcelo. Vamos encerrar as fotos de hoje ainda lá em Pernambuco, agora em Jaboatão dos Guararapes. E quem vai aparecer acompanhando o Vejam Só é a Fátima e o Edécio. Então aí, ó, ligadinhos no Vejam Só também, Fátima e Edécio. Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho, toda a galera de Pernambuco que nos acompanha também. Um forte abraço a todos vocês, tá bom? Eu tava mostrando as fotos aqui, o Thomas ficou me olhando, nós mostramos sua foto nas suas férias, viu, irmão? Nós mostramos aqui, tá? O Thomas já voltou de férias, nunca vi férias tão grandes, cara. 2 anos de férias. Mas nós mostramos sua foto, viu, irmãozinho? Tá lá. Todo mundo que aparecer vai concorrer esse presentaço aí, ó. Uma caneca do Vejam Só que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então mande a sua foto, participe. Nós vamos mandar aí um carinho, na verdade, né, do Vejam Só, como reconhecimento aí de você, telespectador, tá bom? Mande, participe, que nós vamos mandar aí pra você. Os telespectadores ganham, viu, pastor Paulo? Os convidados não, tá? A Angélica já me avisou aqui. O convidado tem que comprar, ela disse aqui. Depois ela passa o Pix do Vejam Só. A Angélica tá brava. Vejam Só. Vejam Só. A Angélica não é fácil não, pastor. Eu falei pro senhor. Eu falei. Irmãos, 3 minutinhos pra gente encerrar. Vou começar, como eu prometi, esse bloco com o pastor Paulo. Considerações finais e uma aplicação. Pastor, por favor. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por poder estar aqui com vocês. É uma alegria. E pensar um pouco na igreja. Eu não coloco no plural nas igrejas, porque cada igreja local é responsável da sua vida em relação a Deus, não é? Então, eu não vejo necessariamente que tenhamos igrejas cristãs. Nós temos a Igreja de Jesus Cristo, que espalhada pelo mundo tem suas agências. E eu queria colocar para você, meu irmão, minha irmã, que tantas vezes pergunta a alguém, como muitos me têm perguntado, estou me mudando, onde eu vou arrumar uma igreja que seja igreja verdadeira de Cristo Jesus? Você encontrará em quase todas as cidades do mundo, com algumas exceções, evidentemente, e no Brasil, praticamente em todos os lugares, você encontrará 1, 2, várias igrejas. Como descobrir que esta igreja é a igreja de Jesus? Dissemos há pouco, tem que ser bíblica, tem que crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, não apenas dizendo isso, mas na prática, na realidade, experimentando isso da seguinte forma: Cristo é o Senhor da igreja ou tem alguém que a comanda? Aquilo que é praticado na igreja é única e exclusivamente para o louvor,
do Senhor nosso Deus, para a divulgação do Evangelho de Jesus. É uma igreja cujo amor é vivido, experimentado, uma igreja na qual você pode louvar a Deus adorando, pode se alimentar através da palavra de Deus. Esta é a igreja. Evidentemente, há doutrinas, estas doutrinas, por vezes, colocadas porque faz parte do corpo, do entendimento da igreja. E você tem que verificar se estas doutrinas são doutrinas que estão adequadas ao Evangelho de Jesus. O Zeca brincava há pouco que, por causa da barba, não pode ir em algum lugar. Não, isso não altera. Como ninguém é obrigado a usar uma determinada roupa, ter uma determinada aparência. Então, na minha igreja, você pode ir com barba sem problema nenhum. E é importante que você veja aquilo que é essencial. Algumas coisas são diferentes de uma igreja para outra. E você procure se adaptar naquilo que você não consegue ter paz para adorar ao Senhor, para servir a Cristo. Procure outra igreja. Não se trata apenas de você ter aquilo que você gosta. É aquilo que você tem a possibilidade de viver a experiência do Evangelho, de mostrar o amor de Cristo, de se encher da graça. Alguns querem se encher de uma porção de coisas, mas nós precisamos estar cheios da graça. Isto nos basta. Isto vai nos fazer ser testemunhas vivas de Jesus Cristo. A igreja é indispensável para o cristão. O cristão não pode viver sem a comunhão da igreja local, porque é o corpo de Cristo. E cada um é membro desse corpo. Nós não podemos tirar um dos nossos membros e deixar em algum lugar e dizer que está bem dessa forma. Não, o membro do corpo tem que estar unido ao corpo, alimentado pelo corpo, praticando aquilo que o corpo precisa. Isso é assim que nós andamos, as nossas pernas nos movimentam, não é? E cada um de nós é braço, é perna, e o apóstolo Paulo vai colocando aí os órgãos que são importantes para a nossa vida. Você é importante para a igreja local. A igreja local é importante para você. Amém. Obrigado, pastor Paulo, pelo carinho, pela atenção, pelas palavras também. Tenho certeza que quem acompanhou aí foi abençoado, edificado com a fala do irmão. Os contatos do pastor Paulo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que está tudo certinho para você. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Pastor Aleph, o mesmo. 3 minutinhos para o irmão também. Perfeito. A princípio, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, a toda a equipe do programa Vejam Só, em especial também mandar um abraço para toda a minha família, em específico a minha esposa, a cantora Suzana Rodrigues, minha querida filha Heloísa. Basicamente, o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o próprio Cristo, em Cesareia de Filipe, ele ressalta a importância da igreja enquanto fundada por ele. O texto bíblico declara: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo igreja, em grego, eclésia, você sabe melhor do que eu, significa dizer chamado para fora, os chamados para fora do sistema de uma Babilônia corrompida, de um Egito falido, para o reino de Deus de glória. É importante que se tenha em mente que existe uma grande diferença entre o Evangelho de Cristo e o cristianismo dos homens. O Evangelho de Cristo é incorruptível, porém o cristianismo dos homens é corruptível. O Evangelho de Cristo é eterno, o cristianismo dos homens é passageiro. E quando temos, por certo, a base que é Cristo, certamente você e toda a sua família serão abençoados para a glória do Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Eu quero encerrar com uma frase importante dentro do contexto católico apostólico romano, que determina que é a igreja que ensina o que a Bíblia deve ensinar. Porém, dentro da reforma protestante, nós imaginamos a frase da seguinte maneira, que é de suma importância: não é a igreja que determina o que a Bíblia deve ensinar, mas é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. E a frase também do grande reformador holandês que trata a respeito da reforma da igreja: Ecclesia reformata semper reformanda, que significa dizer igreja reformada sempre se reformando. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Aleph, pelo carinho, pela atenção também com o programa.
antes até da gente encerrar, a gente estava conversando aqui, o irmão também está com o lançamento de um livro aí, quase pronto aí, tá saindo do forno. Perfeito. Fala rapidinho pra gente, por favor. Muito obrigado. Está já saindo a gráfica. O nosso título em específico, Escatologia, um tratado do fim dos tempos. Dentro desse livro nós temos a visão pré-milenista dispensacionalista e certamente você e toda a sua família serão edificados pela palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado. Boa, a Angélica já até falou aqui que vai vir debater escatologia aqui no programa. Aqui. Misericórdia. Tá difícil achar os pré-milenistas aí. Tá difícil. Mas o irmão vai vir aqui para nos ajudar também. E, inclusive, se você quiser informações do material, nós vamos deixar os contatos do pastor Aleph à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Manda uma mensagem lá para ele, pergunta direitinho. Já pede aquele cupom de desconto. A gente gosta. De cupom de desconto é o que a gente gosta. Para adquirir o material dele. O programa tem desconto, hein? Ah lá. Se falar que... Aí, meu irmão... Chega lá e fala, te acompanhei lá no Vejam Só, agora eu quero aquele desconto. Pronto. Aí ele se vira com você depois. Obrigado, pastor, eu que agradeço. Pelo carinho. Deus abençoe. Vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete. Por favor, na sua visão, a diversidade de denominações é algo positivo ou negativo? 44% apontaram essa questão como positivo. Faz bem. 56% como negativo. É algo que não é bom. Olha, eu vou falar que como a gente colocou o não sei aí, né? Eu vou ficar com o negativo também. Eu acho que não é bom, não. Muita divisão aí, dá muita confusão, muita briga. Isso eu tô falando como cristão, né? Como apresentador do Vejam Só, eu gosto, né? Que é bom que a gente tenha essa variedade de pensamentos, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou, que votou, que deu o carinho da sua audiência. A construção do Vejam Só passa muito pela sua contribuição, tá bom? Muito obrigado. Siga o Vejam Só nas redes sociais e também lá no nosso canal do YouTube, no programa Vejam Só, tá bom? Todo o nosso material fica lá à sua disposição. E programas antigos também. Tem programa lá a partir, acho que de 2003, 2005. Tem muita coisa para você assistir. Chega por lá, se inscreva no canal, tá bom? Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é que o programa seja bênção na sua vida, que te edifique. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.